Glória a Deus. Irmãos, vamos estar lendo a palavra do Senhor. Nesta tarde nós estivemos ali na casa da nossa Zilda, né? Fazendo um culto de ação de graças, né? Foi uma bênção de Deus. Estávamos, né? Eu, pastor Natal, a minha mãe, né? Alguns irmãos estiveram ali conosco, né? E foi uma bênção de Deus, né? Irmãos, nós temos que estar buscando ao Senhor, estar na presença de Deus, né? Porque a Bíblia diz que na presença do Senhor há plenitude de alegria, né? Então vale a pena nós estarmos na casa do Senhor. Mas vamos estar lendo a palavra de Deus nesta noite. Livro do profeta Isaías, capítulo de número 55, somente o versículo de número 6. Glória a Deus. Isaías 55 e versículo de número 6. Amém, irmãos? Diz assim a palavra do Senhor: buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Mais uma vez: buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Amém? Vamos orar? Senhor nosso Deus e nosso Pai, aqui estamos, Senhor, nesta noite diante da Tua presença, diante da Tua palavra, a qual foi lida, Senhor, em meio à Tua congregação. Papai, eu confesso a Ti nesta noite que sem a Tua presença, sem o Teu agir, sem o Teu poder, não há, Senhor, como nada acontecer aqui neste lugar. Mas se o Senhor dos céus olhar para a Tua igreja com misericórdia, se o Senhor dos céus bradar neste lugar com o poder que excede o entendimento, e com a Tua graça, Senhor, se manifestar aqui neste lugar, então eu tenho certeza que vidas serão transformadas, milagres irão acontecer, e o Teu nome será glorificado. Por isso eu lhe peço, Senhor, nesta noite, fala conosco, fica conosco, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém e amém. Pode se assentar. Se você puder aplaudir o nome do Senhor, pode aplaudir. Irmãos, como nesta noite é o culto de Santa Ceia, eu vou tentar não me alongar na palavra, né? Não me estender muito, para nós não atrasarmos depois na celebração da ceia, né? Mas eu quero pregar uma palavra nesta noite, irmãos, que vai falar sobre buscai ao Senhor enquanto se pode achar. O texto que nós lemos, irmãos, o versículo 6 de Isaías 55, diz assim, né? Buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. O profeta, irmãos, ele está alertando ao povo de Deus, e esta palavra serve também para nós nesta noite, porque nós sabemos que vai chegar o dia, irmãos, e eu creio que este dia está perto, aonde a presença do Senhor, ela vai se retirar da terra. A Bíblia diz que um dia o Senhor virá nas nuvens com poder e grande glória, e a Bíblia diz que nós seremos arrebatados ao Senhor nos ares para nos encontrarmos com o Senhor no dia da sua vinda. E nós pregamos, irmãos, que Jesus ele vai voltar, porque Ele nos deixou uma promessa. A palavra de Santa Ceia sempre nos lembra da maior de todas as profecias deixadas por Jesus para a sua igreja. Sabe qual que é a maior de todas as profecias bíblicas? Pelo menos no meu entendimento. Sabe qual a maior de todas as promessas dentro da palavra do Senhor? É aquela que está escrito lá em 1 Coríntios capítulo 11, que diz assim, ó: e todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que Ele venha. A maior promessa que nós temos na palavra do Senhor é que um dia Jesus vai voltar para nos buscar. Um dia o Senhor vai se manifestar nas nuvens. Um dia o Filho do Homem dará o seu sinal nos céus. E a Bíblia diz que todo olho o verá, toda língua confessará, e todo joelho se prostrará diante do Rei dos Reis
reis e Senhor dos senhores, aquele que veio sobre esta terra, que morreu, mas ao terceiro dia ressuscitou, aquele que subiu aos céus em ascensão e que nos deixou a sua palavra de que um dia ele vai voltar para nos buscar. A Bíblia diz, irmãos, lá no livro de Atos, capítulo de número 1, se não me falha a memória, a respeito da ascensão de Jesus aos céus. A Bíblia diz que depois de tendo se cumprido os dias do Senhor aqui nesta terra, a Bíblia diz que estavam os discípulos de Jesus reunidos aos pés do Monte das Oliveiras. E a Bíblia vai dizer que o Senhor, o nosso Deus, o nosso Jesus, ele começa a ser elevado aos céus, ele começa a subir aos céus, para se assentar à destra de Deus no seu trono. E a Bíblia diz que os discípulos estão vendo Jesus subir. Depois que Jesus ressuscita ao terceiro dia, ele fica por um período de 40 dias aparecendo aos seus discípulos, os ensinando a respeito do reino de Deus. Mas ao término deste período, a Bíblia vai dizer que Jesus ele vai subir aos céus em ascensão e vai se assentar do lado do trono de Deus. Mas a Bíblia diz, irmãos, o interessante é que a Bíblia diz que enquanto Jesus está sendo elevado, está subindo aos céus, e a Bíblia diz que os discípulos ali em volta estavam vendo Jesus subir, e enquanto eles estão olhando para Jesus, a Bíblia diz que as nuvens se abrem, Jesus é recebido, e de repente as nuvens se fecham. E enquanto os discípulos estão olhando para Jesus, a Bíblia diz que aparecem 2 varões de branco, 2 anjos, e falam para os discípulos assim, varões galileus, porque olhais para cima, da forma como viste subir, um dia ele vai voltar. A maior promessa que nós temos, irmãos, que quando nós estamos aqui na igreja, e enquanto nós estamos adorando o nome do Senhor, Jesus ele vai voltar para nos buscar, porque ele nos deixou a sua promessa, e a sua palavra é fiel e verdadeira. Nós não sabemos quando isso acontecerá. A Bíblia diz que o dia da vinda do Filho do Homem é um mistério. Nós não sabemos a data, não sabemos o horário que Jesus ele vai voltar. Por isso ele nos deixou uma palavra de alerta. Ele nos diz assim, assim como um homem não sabe quando um ladrão vem para invadir a sua casa e para roubá-la, assim também será no dia da vinda do Senhor Jesus. Será como um ladrão, será de repente. Ninguém sabe quando Jesus virá, mas nós sabemos que ele vem. Não sabemos quando será o arrebatamento da igreja, mas sabemos que ele acontecerá. E o profeta Isaías, alertando ao povo de Deus, nesta noite a mesma palavra também nos serve de alerta. Porque Isaías 55, versículo 6 diz: buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Por que enquanto, irmãos? Por que nós devemos buscar ao Senhor enquanto podemos achar e invocar o nome dele enquanto ele está perto? Porque vai chegar o dia em que não haverá mais como buscarmos a Deus. Buscai enquanto se pode achar. Ainda hoje nós podemos clamar a Deus. Ainda hoje nós podemos invocar o nome do Senhor. Ainda hoje os céus permanecem abertos para a igreja buscar a face de Deus. E enquanto nós buscamos, enquanto invocamos, o Senhor ele se manifesta sobre as nossas vidas. Mas vai chegar o dia aonde o Senhor ele vai, aleluia, ele vai arrebatar o seu povo. E aí, irmãos, termina o nosso tempo. Por que nós alertamos? Venha para a igreja, busque ao Senhor, esteja na casa de Deus. Porque vai chegar o dia em que esta oportunidade nos será tirada. Vai chegar o momento, irmãos, em que este privilégio que nós temos de estar na casa do Senhor nos será tirado. Buscai enquanto se pode achar, porque vai chegar o dia em que vai buscar e não vai encontrar. Invocai-o enquanto ele está perto, porque vai chegar o dia em que Deus vai estar distante. Irmãos, nós temos que aproveitar os dias que nós temos para buscar a face do Senhor. E tem horas que o pastor avisa, venha para a igreja, busca o Senhor, clame ao Senhor. E às vezes a gente não dá tanto ouvido assim, Afinal, nós sempre estamos cansados, sempre tem coisa para fazer, sempre estamos atarefados. Mas a Bíblia nos alerta: busca o Senhor enquanto se pode achar. Invoque o seu nome
enquanto Ele está perto. Pastor, por que eu devo buscar ao Senhor? Por que eu devo invocar o nome de Deus? Por que eu devo buscar a face do Senhor? A Bíblia diz no Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo de número 7, versículo 8, que todo aquele que pede, recebe. Pastor, por que eu devo buscar ao Senhor? Porque todo aquele que o busca, o encontra. E todo aquele que bate, a porta lhe será aberta. Pastor, por que eu devo buscar ao Senhor? Porque quanto mais você busca, quanto mais você ora, quanto mais você pede, mais Deus abre os céus para garantir vitória sobre a sua vida. Mais o Senhor opera milagres. Quem sabe nesta noite o Senhor está te dizendo: eu estou esperando você me buscar, eu estou esperando você me invocar, para que eu possa agir na tua vida e te entregar respostas de vitória. Aquele que pede, recebe, ou seja, quem não pede, não recebe. Aquele que busca, encontra, ou seja, se eu não buscar, eu não vou encontrar aquilo que eu preciso. Aquele que bate, a porta lhe será aberta. Então, se eu não bater, se eu não insistir, se eu não estar na presença do Senhor, como que o milagre vai chegar até a minha vida? Irmãos, tem horas que nós esperamos que as coisas venham até nós por acaso. Eu vou ficar lá em casa deitado que a vitória vai vir. Eu não vou para a igreja hoje porque Deus ele vai fazer acontecer. A Bíblia diz: busque e encontrareis. Se nós pedirmos, se nós buscarmos, se nós insistirmos, Deus vai nos entregar vitória. Eu tenho um recado de Deus para você nesta noite. Hoje você tem o privilégio de buscar. Hoje as portas dos céus e da graça ainda estão abertas. Quer dizer que quando você está orando, a sua oração está chegando até o trono de Deus. Quer dizer que enquanto você está adorando o nome do Senhor, Deus está contemplando a sua adoração. Busque enquanto você pode. Adore enquanto você tem oportunidade. Venha para a igreja enquanto ainda temos dias de culto, porque a Bíblia diz que vai chegar o dia do fim de todas as coisas. Vai chegar o tempo em que nós até vamos querer buscar, mas não vai mais ser possível encontrar, porque há uma conjunção na palavra do versículo 55, que nós temos que buscar enquanto podemos achar. Porque vai chegar o dia em que vamos buscar e não vamos mais encontrar. Vai chegar o dia em que vamos invocar ao Senhor, mas Ele não vai mais estar perto. Porque Ele nos deixou a sua palavra que o dia de buscar é hoje. O dia de pedir é hoje. O dia de vir para a igreja enquanto as portas ainda estão abertas. Eu disse há poucos dias aqui na igreja. Vou dizer mais uma vez. No período da pandemia, logo quando a pandemia veio, tudo parou, o mundo parou, a nossa cidade não foi diferente, tudo fechou, os comércios, e a ordem era que tudo parasse, não podia ter mais aglomeração, e a igreja também teve que fechar as portas, e durante 4 meses, eu lembro que as portas da igreja ficaram fechadas, não podia ter culto. E logo quando saiu o decreto de que não poderia mais ter culto, tinha que fechar. Uma irmã, que frequentava a igreja, mas fazia muito tempo que ela não estava indo, ela foi lá no portão de casa, bateu no portão e falou assim: irmão Juninho, não vai ter culto mais, não vai mais ter culto, a igreja não vai abrir? Eu falei: olha, irmão, até o momento, a ordem que tem, que foi passado para a gente, é que não pode ter culto, as portas vão ficar fechadas. A igreja não vai ter como ter culto, há um estado de calamidade, não tem como ter culto, não pode abrir a igreja. E eu lembro que aquela irmã que fazia tempo que não ia, ela foi lá e bateu no portão de casa e falou: pastor, não vai ter culto? E eu falei assim: não, agora só quando Deus permitir. E depois de 4 meses, pela misericórdia do Senhor, Deus permitiu, as igrejas voltaram, os cultos voltaram. Aí eu pergunto para os irmãos: a irmã voltou depois disso? Não voltou, E para piorar, irmãos, há pouco tempo, essa irmã, veio a falecer. Não sei se estava ainda em algum outro ministério, alguma outra igreja, Eu lembro que um mês mais ou menos antes dela falecer, ela passou lá no trabalho, Eu falei: irmã, vai lá na igreja no fim de semana, tá uma bênção, vai lá no sábado, vai lá no domingo, dia que a irmã puder ir.
Ah, não, pastor, pode deixar que eu vou, né? Passou-se um mês, ela acabou se envolvendo num acidente de carro, né? E veio a falecer. E aí eu pergunto, né, irmãos? Na época da pandemia, perguntou, podia ter voltado depois, eu não sei se foi depois, eu não tenho lembrança dela indo depois que a igreja voltou a funcionar. Há um mês, ela me perguntou um mês antes de falecer, pastor, eu falei para ela, não vai lá na igreja, ela falou assim, não pastor, eu vou. Passou um mês, ela acabou se envolvendo num acidente de carro e veio a falecer, veio a óbito, né, irmãos? E aí eu pergunto, né, será que nós estamos aproveitando das oportunidades que nós temos para buscar o Senhor? Será que enquanto nós temos o privilégio de estarmos na casa de Deus, enquanto o Senhor ele está perto, será que nós estamos invocando de fato o seu nome? Por que nós devemos buscar o Senhor? Porque todo aquele que busca a Deus, ele encontra. A Bíblia diz, e eu me deixarei ser encontrado por vós, quando vós me buscardes. Quando nós clamamos, quando nós pedimos, quando a gente deixa o conforto do lar. Ah, pastor, mas eu estou cansado. Ah, pastor, mas o dia foi corrido. Mas quando nós nos esforçamos para estar na presença de Deus, Deus dos céus, Ele honra o nosso sacrifício. Deus dos céus, Ele honra o nosso clamor. Porque ainda hoje as portas dos céus permanecem abertas. E quando você buscar, e quando você pedir, e quando você bater na porta do céu pela oração, Deus vai ouvir o seu clamor e Deus ele vai entrar com providência. Glória a Deus, aleluia. Irmãos, o livro de Ezequiel, capítulo de número 47, ele vai falar, né, o profeta ele tem uma visão de um grande lago, um grande mar, um grande rio. E a Bíblia vai dizer que ali está um homem na sua visão, e aquele homem diz para o profeta Ezequiel, entre comigo 1000 côvados para dentro deste rio. E a Bíblia vai dizer que ele entra 1000 côvados, 500 metros aproximadamente, e as águas daquele rio batiam no seu calcanhar. E aquele homem diz para ele, entra comigo mais 1000 côvados, mais 500 metros. E a Bíblia diz que o profeta caminha 500 metros, as águas lhe dão pelo joelho. E o homem diz para ele, mais 500 metros, mais 1000 côvados. E ele entra, as águas lhe dão pelos lombos, pela cintura. E depois de mais 500 metros, a Bíblia diz que o profeta olha e diz, não dá mais para entrar neste rio andando. Agora eu vou ter que mergulhar, eu vou ter que me afundar, vou ter que me aprofundar. Mas se eu quiser atravessar este grande rio. Sabe o que esta visão significa? Que na presença de Deus nós somos da mesma maneira. Quanto mais nós buscamos a intimidade do Senhor, mais Deus tem para nos entregar. Quem sabe hoje você tem buscado só o suficiente para molhar os seus pés. Ou quem sabe você tem orado, mas só o suficiente para molhar o teu joelho. E Deus me manda dizer para você nesta noite, se você me buscar mais, se você me invocar mais, se você se esforçar mais na minha presença, eu vou revelar coisas grandes, coisas que você ainda não conhece, porque todo aquele que busca a face do Senhor, Deus ele se manifesta na sua vida. Irmãos, Deus tem mais para fazer. Deus quer se revelar ainda mais. Mas é na medida em que nós o buscamos. É na medida em que nós o clamamos. É na medida em que a gente vem para a casa do Senhor para buscar a sua face. Glórias a Deus. Pastor, mas quando que eu busco e que Deus se manifesta na minha vida? A palavra diz que eu tenho que clamar enquanto eu tenho oportunidade. Eu tenho que buscar enquanto Deus está perto. A palavra diz que aquele que busca encontra, aquele que pede recebe, para aquele que bate a porta lhe será aberta. A palavra diz que a presença do Senhor é como uma imensidão de águas, que quanto mais eu busco, mais eu entro na intimidade do seu Espírito. Mas quando, pastor, quando que eu busco ao Senhor e Ele se manifesta na minha vida? Quando que eu busco a Deus e Ele se deixa ser encontrado por mim? Glórias a Deus. Sabe quando, irmãos? Olha o que diz aqui Jeremias capítulo 29, versículo de número 13. Glórias a Deus. Jeremias capítulo de número 29, versículo 13, diz assim, preste atenção. E buscar-me-eis, e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Quando que Deus ele se manifesta na minha vida? Quando que Deus ele opera milagres na minha vida?
Quando que eu recebo de Deus aquilo que só Ele pode fazer na minha vida? Irmãos, o Deus que nós servimos é o Deus que muda história. O Deus que nós servimos é o Deus que realiza sonhos. O Deus que nós servimos é o Deus que restaura casamento. O Deus que nós servimos é o Deus que opera milagres. O Deus que nós servimos é o Deus que multiplica pão e peixe. O Deus que nós servimos é aquele que provê tudo aquilo que nós estamos necessitados. O Deus que nós servimos é o Deus que nos leva para os céus. E quando que este Deus se manifesta na nossa vida? Quando que estes milagres chegam na minha porta? Quando que estes milagres acontecem na minha casa e na minha família? Quando nós o buscamos de todo o nosso coração. E buscar-me-eis, e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Irmãos, é quando com toda a nossa alma, é quando com toda a nossa força, mesmo às vezes cansados, mesmo às vezes abatidos, mesmo às vezes diante de tantas coisas que acontecem, mas ainda assim nós tiramos um tempo e clamamos ao Senhor de todo o nosso coração. São nestes momentos e é nessa ocasião que Deus se deixa ser encontrado pela sua igreja. Busque ao Senhor, clame ao Senhor, esteja na presença de Deus, mas não de qualquer jeito, não de qualquer maneira. A Bíblia diz que eu vou encontrar ao Senhor quando eu buscá-lo de todo o meu coração. Amém? Se coloque de pé. Buscar ao Senhor de coração é buscar a Deus na sinceridade da minha alma. Buscar a Deus de coração é quando diante do Senhor eu rasgo o meu peito, rasgo a minha alma e digo para o Senhor: Senhor, eis-me aqui. Irmãos, a Bíblia diz que diante do Senhor todas as coisas estão nuas e patentes. Nada se esconde aos olhos de Deus. A gente que às vezes é inocente, que quando vai orar, pensa que Deus não vê aquilo que nós fazemos. Nós que muitas vezes somos até, como que eu posso dizer, até inocentes de pensar que quando nós clamamos ao Senhor, Deus não sabe aquilo que nós fazemos no oculto. Por isso, irmãos, na hora de buscar, abra o teu coração para Deus. Nós vamos fazer uma oração, e nesta oração, rasgue o teu coração ao Senhor. Fale para Deus aquilo que está dentro de você. Não dá para esconder nada do Senhor. Já alerta aos irmãos. Já diga aos irmãos que diante do pastor, irmãos, se você às vezes fizer uma carinha de triste, mesmo que você não esteja, o pastor vai pensar: ó, cuidado, está triste. Diante do pastor que tem olhos humanos, se você chegar e fazer uma cara de dor, eu vou dizer: nossa, coitado, está com dor. Mas diante de Deus isso não acontece, irmãos. Que Deus sabe exatamente o que se passa dentro de nós. Deus sabe exatamente o que está dentro do nosso coração. Por isso amamos a Ti. E neste momento, Senhor, nós buscamos a Tua face. A Tua palavra diz que quando nós o clamarmos e o buscarmos com toda a nossa alma, quando nós o invocarmos de todo o nosso coração, o Senhor se deixará ser encontrado por nós. Nesta noite a Tua igreja te busca. Nesta noite a Tua igreja te clama. Nesta noite teus filhos que aqui estão invocam o Teu nome, porque a Tua palavra diz: buscai ao Senhor enquanto está perto, invocai o Teu nome e o Senhor se deixará ser encontrado. Por isso, Senhor, eu lhe peço, e abro o meu coração junto da Tua igreja, para que o Teu poder venha se manifestar em nossas vidas, e para que através de nossas vidas o Senhor venha operar uma grande obra e um grande milagre. É o que nós lhe pedimos em nome de Jesus. Amém e amém.